ficar na tua presença. Como não se render e como não se alegrar. Obrigado porque o Senhor nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Liberdade. Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, que Cristo nos libertou. Obrigado porque nós não somos religiosos. Obrigado porque nós podemos manifestar a nossa alegria, Senhor. Nós podemos pular na tua presença, nós podemos dançar, nós podemos rir, nós podemos nos alegrar, festejar, celebrar com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Aleluia! Eu declaro em nome de Jesus um povo que consegue manifestar a sua alegria. A alegria que cura, a alegria que restaura, a alegria que liberta, a alegria que sim, não precisa ficar achando que é ridículo, porque os da fé, eles não são compreendidos. Obrigado, Senhor, nós não temos medo de ser ridículo, porque o Senhor se fez ridículo naquela cruz por nós. O Senhor se expôs, não teve vergonha. Somos livres, livres para te adorar, livres para levantar as nossas mãos, livres para dançar. Nós somos livres para declarar com a nossa boca a nossa dependência de ti. Levante suas mãos, declare o seu amor, declare a sua dependência dele. Diga que você depende dele. Diga que você reconhece que é só uma criatura de Deus, que você é filho dependente dele, você é criação maravilhosa dele. Obrigado, Senhor, nós te adoramos com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, seja adorado e engrandecido neste lugar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Você está animado? Então dê um glória a Deus com muita alegria. Não, dê um sorriso daquele de orelha a orelha e diga glória a Deus. Cumprimente seu irmão, fale com ele. Diga que bom que você veio. Manifeste a alegria de ter encontrado essa pessoa aqui. Que bom que você veio. Abrace seu irmão. Gente, que bom que nós estamos aqui. Sente um pouquinho. Fique animado, fique com expectativa, porque a expectativa em Deus vai trazer muito mais para nós. Amém? Hoje é domingo, nós estamos no culto de celebração. Irmãos, até que a gente venha a manifestar aquilo que a gente está crendo, nós vamos estar sempre ensinando o que a palavra de Deus diz. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Existe uma nota de alegria tão grande neste lugar. Uma nota de que você precisa entender e reconhecer e manifestar a sua alegria. Na hora que você manifestar a sua alegria, você vai receber coisas que você nunca nem imaginou, que anos de trabalho não trouxeram para você. Mas quando você se alegrar, quando você não tiver medo de ser ridículo, sabe, Davi, ele se mostrou ridículo na frente daquela comunidade por causa da presença de Deus naquela arca. E ele dançava, e ele levantou a roupa real dele, e ele dançava, e ele se alegrou naquele lugar por causa da arca da aliança. As pessoas zombaram, disseram que ele estava sendo ridículo, mas ele disse: não foi a você que o Senhor escolheu o rei, foi a mim. Então deixe eu celebrar. Eu sei, irmãos, de onde o Senhor me tirou. Eu vou manifestar minha alegria. Eu vou ser ridículo. Se alguém me achar ridículo, não tem problema.
Mas eu vou, queridos, eu vou rir, eu vou dançar, eu vou levantar as minhas mãos. E eu quero que você entenda, nós não somos religiosos. O Senhor nos libertou da religião. Eu não preciso ficar assim na presença de Deus. Porque tudo que eu sou é dele. Amém, gente? Eu declaro uma consciência de liberdade. Eu declaro que você vai pular e dançar na presença de Deus. E ao pular e dançar, você vai receber cura. Você vai receber provisão. Você vai receber perdão. Cura está disponível quando você decidir rir no Espírito, se alegrar no Espírito, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, existe um ambiente tão poderoso aqui. Abra os seus olhos espirituais para ver. Ah, meu Deus do céu. O Senhor disse, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver na dimensão do Espírito. Em nome de Jesus, eu declaro que todos verão, todos receberão. Aqueles que, Pai, considerarem a Tua presença, receberão. Amém, queridos? Fica nessa atmosfera, fica nesse ambiente, com essa expectativa, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje é dia de nós celebrarmos tudo isso que está disponível para nós. Queridos, não tem só pão na mesa. Não tem só vinho e suco de uva. O vinho representa a alegria. O pão representa Jesus, que é tudo que nós temos. Tudo que nós precisamos. Está disponível para você. Vá pela fé, estenda a sua mão e pegue o que você precisa. Ele tem para você. Jesus, Ele se torna aquilo que você precisa. Ele é aquilo que você precisa. Nele estão escondidas todas as riquezas da sabedoria e do conhecimento. Todas as riquezas, todas estão nele, estão aqui, estão disponíveis ao alcance da sua fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero pedir a você para colocar o celular, assim como eu já fiz, no modo avião, né, para que você não receba nenhuma interrupção. Nós vamos ouvir uma palavra poderosa, ungida. Sabe, a unção que despedaça jugo, a unção que despedaça opressão, jugo de opressão, jugo de religião, jugo de incredulidade. Caia por terra no nome de Jesus. Porque nós vamos ouvir uma palavra que liberta no nome de Jesus. E eu quero convidar o pastor Adriano para vir ministrar essa palavra para nós. No nome de Jesus, vamos receber com alegria. Eu declaro, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Só um pouquinho mais do Salmos 23. Aleluia. O Senhor me apacenta. Tem alguém aqui que já foi apacentado pelo Senhor? Aleluia. O Senhor é o meu pastor. É Ele que nos sustenta. O Senhor me sustenta. Oh, aleluia. Eu nada terei falta. Não teremos falta de nada. Em águas mansas me faz descansar. Em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta.
noite sabe que o Senhor está conosco. Ele não nos deixa, a sua bondade, a sua fidelidade. Ele prometeu na sua palavra que nos seguiria todos os dias da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode sentar um pouco. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite. Dizer que é uma alegria imensa de estar aqui para celebrar junto com você. Amém? Eu gostaria de dispensar o grupo de louvor, mas fiquem no Espírito, porque há uma direção do Senhor se mover nesse lugar nessa noite. E quero que o louvor esteja pronto. Amém? Glória a Deus. Então nós viemos aqui hoje para celebrar. Diga, eu vim para celebrar. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa oportunidade que nós temos aqui hoje, de desfrutar esse banquete de amor que o Senhor preparou para nós. Pai, nós queremos celebrar, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. E eu creio sim, Pai, no teu desejo sendo manifesto aqui nesse lugar, nessa noite. Eu creio, Pai, na tua unção fluindo nesse lugar e alcançando vidas nesse lugar e transformando a realidade delas no nome de Jesus. Quem crer diz amém. Glória a Deus. Há uma expectativa no meu coração de transformação nesse lugar, nessa noite. Há uma expectativa no meu coração de transformação na minha e na sua vida aqui hoje, amém? Porque é impossível ter um encontro com o Senhor, é impossível vir à presença do Senhor, irmãos, e as coisas continuarem do mesmo jeito. Elas têm que mudar, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, algo na nossa vida tem que mudar todas as vezes que nós temos um encontro real com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E nessa noite algo que está no meu espírito é que haverá uma mudança de poço para rios de água viva. Há uma expectativa nessa noite daquilo que estava retido começar a fluir de dentro de mim, de dentro de você nessa noite. Aquilo que você reteu até hoje, hoje é noite de começar a jorrar. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me deu uma palavra que está lá em João capítulo 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler essa passagem maravilhosa do encontro do Senhor Jesus com uma mulher samaritana, e algo poderoso aqui da parte do Senhor vai ser compartilhado conosco hoje. Eu creio no Espírito Santo, pois Ele se faz presente nesse lugar, e eu creio que assim como Ele realizou algo naquele dia, Ele possa realizar aqui hoje também. Amém? Abra lá em João, no Evangelho de João, capítulo número 4, e nós vamos ler esse texto maravilhoso. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo número 1: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi para a Galileia. Amém? Jesus entendeu que aonde ele estava se estabelecendo um conflito, naquele lugar estava começando a se estabelecer algumas coisas, né, que não estavam bem. Jesus entendeu que chegou a hora dele sair da Judeia e ir para a Galileia. Mas no versículo número 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Jesus entendeu que era necessário passar por Samaria. Indo da Judeia para a Galileia, os estudiosos dizem que havia pelo menos 3 caminhos, né, pelos quais poderiam ir. E esse caminho de passar pela Samaria era um dos caminhos mais perigosos. Mas Jesus entendeu que havia uma necessidade de passar por Samaria. Verso 5: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Para muitos que não entendem, a hora sexta aqui na Bíblia, segundo a contagem, né, e o horário dos judeus era ao meio-dia.
era considerada como a hora sexta, amém? Ao meio-dia, então Jesus, ele estava o quê? Cansado. Mas não bastava ele estar cansado, ele estava também com fome, estava também com sede. E Jesus chegou a esse poço de Jacó, que era uma herdade que ele tinha deixado para o seu filho José, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Pela palavra do Senhor, o que nós vemos aqui nessa palavra, irmãos, Jesus, ele tem uma direção, uma inclinação de sair de uma cidade para outra. Mas ao sair dessa cidade para outra cidade, ele entende a necessidade de passar por uma cidade ou por uma província. Na verdade, Samaria não era apenas uma cidade, era uma província de cidades, de Samaria. E a necessidade de passar por Samaria não era simplesmente uma consideração geográfica, mas sim uma compulsão divina. Era Deus, trazendo algo a Jesus, que era guiado pelo Espírito. Amém? Quantos creem que Jesus era guiado pelo Espírito? E ele diz que era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque algo precisava acontecer nesse lugar. Jesus teve uma direção e ele estava disposto a enfrentar todo o perigo daquele caminho. Ele estava disposto a romper com algumas coisas que estavam acontecendo ali naquele momento e passar por aquele lugar para que houvesse a mudança na vida de alguém. Amém? E aqui o que me deixa
me chama a atenção nesse texto é que Jesus, ele chega, além de ele entrar por um caminho que era perigoso, mas de repente Jesus fica só. Ele envia os seus discípulos à cidade para comprar comida e ele fica naquele lugar, naquele poço, a sós. E de repente chega alguém, uma mulher samaritana, uma mulher que não tinha comunicação, não se comunicava com os judeus, porque os judeus não os consideravam os samaritanos ou os ímpios, mas, inclusive, como nós estávamos aqui na estante, a Natália mencionou, Jesus, ele veio para quebrar alguns tabus. Jesus veio para quebrar tabus, irmãos, amém? Glória a Deus. Jesus veio para derrubar barreiras mesmo, coisas que separavam, coisas que impediam de algo poderoso acontecer. E aqui agora Jesus, ele vem e tem um encontro com essa mulher. Na verdade, Jesus estava a descansar nesse poço e uma mulher samaritana chega naquele lugar. Mas Jesus era aquele que não perdia nenhuma oportunidade. Amém? E esses dias estudando sobre evangelismo, Jesus, ele nos mostra na prática que ele era aquele que evangelizava em todos os momentos, ele não perdia uma oportunidade. Quando esta mulher chega, ele começa a quebrar um tabu, porque a própria mulher diz, né? Em outras palavras, a samaritana está dizendo assim, que ousadia é essa? Você sendo um judeu, porque a mulher reconheceu que ele era um judeu. Como pode tu, sendo judeu, falar comigo, que sou samaritana? E ainda mais mulher, porque também havia um tabu, havia algo que os homens não deveriam estar conversando a sós com uma mulher em público. Mas Jesus, naquele momento, porque havia uma necessidade, diga uma necessidade. Aleluia! Porque Jesus disse, viu que era necessário passar por Samaria. E quando essa mulher chega, Jesus agora puxa com ela um assunto. Jesus diz, dá-me de beber, dá água para que eu possa beber. Sabe, irmãos, eu acredito que Jesus de fato estava com sede, mas ele aproveitou a situação do momento para começar um diálogo com aquela mulher. Era provável que aquela mulher, talvez naquele lugar, nem chegasse a falar com Jesus, porque ela sabia, e aquela mulher tinha muitos motivos pelos quais ela poderia chegar naquele lugar e sair de forma calada. Mas é o que eu sempre gosto de falar, que é impossível você vir na presença de Jesus e a sua vida continuar do mesmo jeito. A não ser que você não dê uma oportunidade para que Jesus possa transformar a nossa vida. E aí Jesus puxa uma conversa com essa mulher. Como? Qual foi a primeira fala, a primeira coisa que Jesus veio falar para essa mulher? Ele falou da salvação? Ele falou do que ele trazia? Não, primeiro ele começa um diálogo. Dar-me água de beber? E a mulher questiona, né, que ele está sendo muito ousado mesmo em falar com ela. E se fôssemos hoje entender no contexto, né, se isso fosse hoje, eu sei que Jesus ia ser muito criticado por pessoas, com aquela pessoa que ele estava conversando, aquela mulher, que a gente pode encontrar muitas características, né, de Jesus, poderia sim evitar de estar falando com ela, mas ele viu ali uma oportunidade de lhe anunciar salvação, de lhe anunciar coisa poderosa que ele carregava. Jesus queria transformar a vida daquela mulher, e aí ele pediu água, e ele disse no verso 10. Jesus respondeu, se tu conhecesse, ou se tu soubesse o dom de Deus, e quem é que te diz? Irmão, se a gente olhar para esse texto aqui direitinho, parece ou não parece que Jesus estava jogando uma boa cantada naquela mulher? Sim ou não? Se você soubesse, né, o presente que Deus está dando para você. Quem aqui já usou a frase, você é um presente que Deus me deu? Quem aqui já recebeu alguém e disse que era um presente que Deus tinha dado? Amém? Sabe, irmãos, Jesus aqui estava dizendo, era um homem, a mulher não sabia quem era esse judeu aqui não. Ele se apresentou aqui nesse momento como um homem qualquer. Ele disse, se tu soubesses, né, o presente, né, se conheceras o dom de Deus, porque dom aqui está dizendo que é um presente, amém? E quantos sabem o que é que Jesus estava falando aqui? Salvação. Dom de Deus é salvação. Diga, dom de Deus é a salvação.
E aí Jesus disse, se você soubesse o que Deus está te dando, e se você soubesse também quem é que está falando com você, né? Você era quem ia dizer, dá-me de beber, pedirias e eu lhe daria água viva. Aqui sim, Jesus agora já apresenta algo diferente. Primeiro ele puxa uma conversa, ele começa um diálogo com a mulher, mas quando a mulher agora permite esse diálogo, amém? Glória a Deus. Você percebe que a mulher permitiu o diálogo? Mesmo sem entender algumas coisas, mas ela permitiu. E quando ela permitiu o diálogo, Deus, ou Jesus aqui não perdeu a oportunidade, já mencionou a primeira coisa. Primeiro ele falou do dom de Deus, e depois ele disse que lhe daria uma água viva. Mas a mulher ainda não tinha entendido, porque no verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Mas ela entendeu que falava de uma água viva. Agora ela lança uma pergunta para Jesus. E aqui agora abre-se uma oportunidade maravilhosa de Jesus continuar o diálogo, porque agora ela perguntou, aonde tens essa água viva? E aí ela questiona, ela diz, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ou seja, ela começou a questionar. Jacó lhe deu esse poço, que mesmo ele morrendo, ele continua a servir para as outras descendências. E ela questiona, diz, és tu maior do que Jacó, que pode dar algo melhor do que isso? Quantos percebem que esse poço era um poço que servia a muitos? Porque a palavra vai dizer que aquele poço, né, toda aquela região vinha buscar água naquele lugar. Essa mulher, inclusive, ela vem numa hora um pouco imprópria, porque as pessoas eram comum ir ao poço buscar água pela manhã. Mas aquela mulher, ela era muito mal vista naquela cidade, naquela região, e ela escolhe ir a um horário em que ninguém mais poderia ver. Mas o Senhor estava lá. Mas o Senhor estava lá. E agora ela tem um encontro com aquele que pode mudar. Eu falei que nessa noite é uma noite de mudar a realidade de poço para um rio de águas vivas. Aquela mulher, ela reconhecia apenas um poço, onde retia a água ali e todos tinham que vir até ali para tirar a água. Mas Jesus disse agora, se você pedir da água que eu tenho e você receber, você vai receber agora água viva. Uma água que nunca mais vai ter sede. E ele diz no 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Não é mais uma fonte que retém, e sim agora uma fonte que salta. Amém? É uma fonte que agora você vai começar a jorrar. Para quê? Para a vida eterna. Jesus está dizendo, não é só até você, vai ser para todos aqueles que quiserem, e vai ser até a eternidade. Amém? Disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me dessa água para que não tenhas mais sede e não venha aqui tirá-la. Veja que ela ainda estava sem entender direito. Nesse momento ela viu, tipo assim, chegou a solução dos meus problemas. Eu não vou precisar mais me humilhar a vir a esse poço. Eu não vou precisar mais vir aqui me expor. Eu não vou precisar mais ter o trabalho de vir aqui, porque nunca mais eu vou ter sede. Mas aí Jesus continua. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido. E aqui eu vejo Jesus dando espaço ao Espírito Santo. Ele foi usado pelo Espírito Santo, um discernimento no Espírito. Vai e chama o teu marido, porque daí dava agora sequência a outras coisas que é necessário. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Veja, uma simples direção do Espírito Santo faz com que agora Jesus continue a conversa e desenvolva algo maior. Quando Jesus disse, vai e chama teu marido. Por que isso? Porque Jesus estava dizendo, a água que eu tenho para jorrar para a vida eterna não é só para você. Aleluia. Eu vou dizer de novo, a água que Jesus trouxe para mim e para você não é só para você. Por isso Jesus já começou, vai e busca o teu marido. Aí ela diz, não tenho marido. Eu creio que Jesus, guiado pelo Espírito, ele já podia saber. Mas ele usou aqui para que desse continuidade no diálogo, porque essa mulher ainda não estava entendendo. E Jesus queria fazer com que ela entendesse. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo quer fazer com que você entenda o que Jesus já realizou na minha e na sua vida. Amém?
Aí Jesus lhe disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. O que foi que Jesus acabou agora de fazer para essa mulher? Jesus aqui agora é usado num dom espiritual chamado palavra de conhecimento. Amém? Jesus, ele foi batizado pelo Espírito e ele dependia do Espírito Santo no evangelismo, no alcançar vidas, no realizar o chamado dele aqui. E é por isso que eu tenho falado aqui, por você considerar a pessoa do Espírito Santo, pois sem o poder de Deus, sem o poder do Espírito Santo, nós não podemos realizar aquilo que Jesus determinou para que nós realizássemos aqui na terra. E aqui Jesus, pelo Espírito, ele teve palavra de conhecimento. Diga, palavra de conhecimento. Por quê? Porque Jesus não conhecia essa mulher. Ele teve um encontro naquele momento, mas o Espírito Santo pôde revelar algo da parte dessa mulher. Ele dissesse bem, tu não tem marido, porque até o que tu tem agora não é teu. E quando ele fala isso para a mulher, ela percebe: vejo que és o quê? Um profeta. E algo, irmãos, que me vê aqui maravilhoso nesse momento aqui, eu vejo Jesus mudando a chave por completo. Porque a mulher agora tem uma revelação: vejo que tu és um profeta. A mulher agora não vê mais um judeu, apenas que estava tendo a iniciativa de começar uma conversa com ela. Agora ela vê que agora é um profeta, mas um profeta de uma maneira diferente, porque esse profeta estava permitindo essa mulher ter acesso a algo que talvez ela não teria. O contexto vai nos dizer. Hoje, irmãos, da maneira como a igreja vive, como muitas pessoas vivem por aí, nós sabemos hoje, por exemplo, quando anuncia que tem um profeta que vai ministrar em tal lugar, as pessoas desejam ir lá para quê? Para saber o que vai acontecer com a vida dela, para revelar algo de bom na vida dela. Mas essa mulher, ela estava diante do maior profeta do mundo. Mas o que foi que ela perguntou a esse profeta? Ela aproveitou o momento para dizer: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A mulher, irmãos, quando ela descobre que agora é um profeta, ela queria saber aonde era o lugar de adoração. Aleluia. Aleluia. Nós temos tentado tanto despertar você sobre a questão da adoração, porque às vezes você está num lugar propício, num ambiente propício para você adorar, porque hoje você pode adorar em todo lugar, mas hoje existem momentos, lugares como nós estávamos aqui na estante, sabe, irmãos, no momento de adoração, essa mulher, o teu encontro com Jesus, entendendo que Jesus era um profeta, ela diz: ei, deixa eu dizer uma coisa, o pai diz que o lugar de adorar é aqui, mas outros dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Eu estou querendo saber, eu estou precisando adorar, eu quero adorar, mas me diz aonde é que eu devo adorar, é lá ou é aqui? Porque, irmãos, a Samaria tinha construído um templo. Inclusive nesse monte, não era apenas um monte, lá nesse monte, eles tinham construído de fato um templo, para que eles pudessem adorar lá, porque os samaritanos não podiam ir a Jerusalém para adorar em Jerusalém, porque os judeus não recebiam, não viam bem os samaritanos, porque eles eram gentios. E essa mulher diante de Jesus, ela disse: me diz uma coisa, vejo que tu és um profeta, eu te imploro, em nome, pelo amor de Deus, me diz aonde é que nós devemos adorar? E aí Jesus disse assim: crê que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis, porque eles estavam adorando, mas sem saber nem o que era que adoravam. Ele diz: nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo, deixando claro: ei, eu quero dizer que eu sou um judeu, e a salvação vem deles. Eu sou ele. Ele já estava começando a se revelar para aquela mulher. Ei, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês adoram o que vocês não sabem, mas nós adoramos o que conhecemos. Eu sei a quem eu adoro, porque a salvação vem do judeu, dos judeus. Aí no verso 23, ele traz a grande revelação, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros
adoradores. Diga verdadeiros adoradores. Quando a palavra fala de verdadeiros, irmãos, quando a palavra menciona algo, geralmente é porque tem o oposto. Se tem verdadeiros adoradores, é porque existem alguns que não são verdadeiros adoradores. Inclusive os de Samaria, eles não eram verdadeiros adoradores, porque eles não eram judeus, então eles não poderiam adorar. Como você adora aqui, você não conhece? Eles não conheciam a Deus, eles não tinham um relacionamento com Deus, eles não eram da promessa, então eles adoravam algo que não conhecia. Então essa adoração não era verdadeira, mas Jesus disse, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Diga, em espírito e em verdade. O que é que a palavra está dizendo para mim e para você hoje, irmãos? Que a verdadeira adoração não é na alma e não é na carne, é no espírito. A verdadeira adoração não é na carne nem na alma, é no espírito. Ah, pastor, então eu posso ficar só calado, né? Não, a sua carne e a sua alma é dominada pelo espírito. Porque o seu espírito agora é quem determina. Mesmo que a alma não queira, mesmo que a carne não queira, mas o seu espírito vai dominar. Aleluia! Porque pela alma, irmãos, você só adora quando tudo estiver bem. Nós falamos sobre a alegria. É mais fácil rir ou chorar quando a coisa está ruim? É mais fácil chorar. Só rir pelo espírito. Só ri pelo espírito, porque na carne, na alma, a sua vontade é de chorar. Num culto como esse aqui, irmãos, se eu quisesse nessa noite, era muito mais fácil botar você para chorar nesse instante do que rir. E pastor, eu sei, se eu quiser botar você para chorar, eu faço você derramar lágrimas, rio de lágrimas aí. Mas o Senhor diz que vai jorrar de você não é lágrimas, é água viva. O Senhor não disse que vai jorrar de você lágrimas, porque Ele veio para enxugar as lágrimas. Ele veio para mudar a realidade. E agora de onde jorra a lágrima vai jorrar águas. Rios. Não é é rios. É mais fácil chorar. Mas Jesus, deixa eu dizer uma coisa, chegou a hora, e a hora é agora. É agora, é hoje. Se você está aqui hoje é o dia. Hoje é o dia de você adorar ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? Ele vai dizer por quê. Ele diz porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que verdade? Essa mulher agora estava diante de uma verdade. Porque ela tinha dúvida. Eu acredito que essa mulher tinha vontade de ir a Jerusalém. Mas ela era impedida de ir. Você não pode adorar lá. O lugar de adorar é aqui. Mas ela vinha adorar em um lugar onde não conseguia adorar. Não passava do teto. Porque elas não conheciam a Deus. Mas agora Jesus começa a revelar o quê? Uma verdade para ela. E com base nessa verdade, agora ela poderia adorar em espírito e em verdade, e em espírito e em verdade, uma adoração verdadeira, uma adoração genuína. Aí ela pega e revela algo. Essa mulher é alguém que já tinha ouvido falar de Jesus, porque no verso 25 diz assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, ou seja, o prometido, ela disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Oh, aleluia. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Sabe, irmãos, eu fico imaginando aqui agora a surpresa dessa mulher. Porque ela estava com uma esperança. Ela estava com expectativa. Eu sei que o Messias, quando ele vier, ele vai nos anunciar isso. Quando ele vier, ele vai anunciar toda a verdade. Ele vai falar sobre tudo que nós podemos. Aí, no verso 26, eu acredito que Jesus disse, uau, chegou a hora agora. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Oh, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu não vou me deter nesse texto todo, mas eu quero que você, de fato, possa ler talvez esse texto e veja que essa mulher, nessa hora, a chave na vida dessa mulher mudou completamente. Ela saiu de casa, irmãos, para ir a um poço, onde nem era permitido, talvez, ela tirar água naquele lugar. Talvez ela ia lá porque a sede era grande e ela precisava ir àquele lugar para poder abastecer nesse de água.
Porque aquele poço ali, quem cavou esse poço? Foi Jacó. E a herança era do seu filho. Mas Jacó tinha uma aliança, bem? Mas o povo de Samaria não tinha aliança. E eu não sei, de repente poderia ter alguns religiosos por ali. Mas o que eu algo vejo foi que Jacó passou por ali. E Deus inspirou Jacó para abrir esse poço. Porque um dia ele enviaria alguém que entenderia. É necessário passar por Samaria. E eu vou marcar um encontro aqui nesse poço. Aleluia. E essa mulher agora vira a chave na vida dela. Ela saiu de casa para buscar água para matar a sede. E ela volta de lá agora, abastecida de uma água que agora conduz ela à vida eterna. Irmão, se você continuar lendo o contexto aí, você vai ver que essa mulher vai largar os cântaros lá. Ela nem vai lembrar mais da água que ela veio pegar. Ela ficou tão cheia, tão, impressionada com aquilo que ela viveu naquele momento, com a revelação que ela teve de Jesus. Primeiro ela tem uma revelação de que ele é um judeu, depois uma revelação de que ele é um profeta, depois a revelação de que ele é o Cristo, o Messias, aquele que muda a realidade das nossas vidas. E ela sai correndo, ela larga os cântaros lá, e ela vai chamar os 5. Jesus vai chamar mas agora ela não foi chamar um, ela chamou todos. E ela começou a falar para a cidade de Samaria, que agora ela tinha encontrado aquele que já tinha anunciado que viria. Sabe, irmãos, eu estava estudando um pouco sobre isso, e hoje eu não sei qual é mesmo a população aqui de habitantes, a quantidade de habitantes de Senhor do Bonfim, mas eu acredito que seria mais ou menos hoje o tamanho de Samaria. Na época, calcula-se que era a média de 200 mil habitantes naquela cidade. E eu vou dizer, a palavra diz que toda a Samaria ficou sabendo do que tinha acontecido naquele poço. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quantos estão sabendo do que aconteceu na sua vida? Quantos estão sabendo, irmãos, do encontro que você teve com Ele? Quantos estão sabendo que um dia, em um lugar, eu não sei qual foi o lugar que você teve o encontro com Jesus. O meu lugar foi dentro do ônibus. Ele estava lá. Jesus, no ônibus era. Porque hoje Ele está em todos os lugares, em espírito. Amém? Mas essa mulher teve um encontro físico mesmo, mas não só físico. Ela também teve um encontro agora real com aquilo que era Jesus. E aí, no verso 27, diz: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Disse-lhe, porém, Jesus: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Eles já começaram a ficar assim, né? Meio desconfiados. Será que essa mulher trouxe comida para Jesus enquanto nós fomos na cidade? Será que alguém veio trazer? Porventura alguém trouxe de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem ou se alegrem. Amém? Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu
trabalho. Amém? Aqui Jesus, ele vê naquele momento, né, que Samaria, por ter sido anunciada, ele fala que agora os campos estão brancos, ou seja, estão prontos para colheitas. Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele semeou na vida daquela mulher. Aquela mulher semeou em toda a cidade, mas agora alguém precisava colher. E ele estava dizendo para os discípulos, inclusive quando eles oferecem a comida, ele disse, uma comida melhor eu tenho. Ou seja, Jesus estava com fome, com sede, cansado, mas quando ele viu o que aconteceu na vida daquela mulher, ele diz, oxe, eu tenho uma fome maior do que essa, eu tenho uma fome maior do que a natural, eu quero alcançar vidas, eu quero alcançar essas pessoas, sabe, eu não vou me deter apenas ao natural, mas sim aquilo que é a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? E nós vemos aqui uma mudança na vida dessa mulher. Nós vemos uma transformação, sabe, irmãos? E isso é o que tem me indignado um pouco. Isso é que eu tenho perguntado como é que as pessoas têm tido esse encontro com Jesus. Porque quando nós lemos à luz das Escrituras, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, a vida foi transformada, sabe? Mudou a chave naquele dia. As pessoas viviam de uma forma e passaram a viver de outras. As pessoas também conheciam uma realidade na vida dela, mas passaram a ver também uma realidade diferente agora. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler ainda um outro texto com você, João capítulo 7, abra lá. Aleluia, glória a Deus. Essa mulher, ela era incomum, ela era improvável de fazer alguma coisa para o reino de Deus. Essa mulher, pelos samaritanos, na verdade, e por todos os que conheciam, eu vou dizer algo, ela era indecente para fazer algo para Jesus. Mas Jesus mudou a realidade da vida dessa mulher. João 7:37. Todos acharam? Vamos lá comigo. Diz assim, eu vou ler na NVT agora. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Jesus fez o que primeiro? Se levantou e falou em alta voz. Sabe, irmãos, aqui é a coisa que eu vejo, né, mudando-se algumas coisas, porque inclusive diz que geralmente era comum que alguns até falavam sentados, com todo cuidado, com toda a religiosidade, mas Jesus, ele se levantou, e não bastasse se levantar, ele falou em alta voz. Outro dia alguém me perguntou, disse, pastor, por que os pastores muitas vezes precisam falar alto? É porque muitas vezes nós recebemos algo tão poderoso da parte de Deus que nós nos empolgamos mesmo a falar. Mas muitas vezes precisamos falar em alta voz para que desperte as pessoas para ouvir. E Jesus aqui, ele se levanta no último dia da festa, o mais importante da festa. Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Jesus, ele gritou em alta voz, ele disse, quem tem sede, venha até mim e beba. Por quê? Porque quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras, e nisso daqui agora é que eu quero me deter um pouquinho, porque, irmãos, como é que você teve um encontro com Jesus? Qual foi o Jesus que você conheceu? Em quem você creu? Porque aqui Jesus diz, se crê nele conforme o que está escrito nas Escrituras. E aí eu me perguntando, eu meditando na palavra do Senhor, disse, Senhor, será que as pessoas estão crendo em Jesus conforme está escrito? Ou estão crendo num Jesus que falaram de qualquer jeito? Porque o Jesus que eu creio hoje é nesse Jesus que está escrito. Ele diz agora, aqueles que creem em mim, como está escrito, tem algo que vai acontecer. Não é mais um poço que retém. Do interior
deles vai fazer o quê? Vão fluir rios de água viva. Rios de água viva. E aqui, irmãos, deixa bem claro que ele diz que é segundo o que está escrito. É da forma como está escrito, nem mais nem menos. É como está escrito. Se nós olharmos para as Escrituras, para a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo que se encarnou. Se você ler como está escrito, você entender e receber esse Jesus do seu interior, vai fluir. Vai fluir. Do seu interior vai fluir. Não tem como você ficar parado. Aquela mulher, irmãos, ela não poderia nem ter muito contato com a cidade, mas quando ela encontrou Jesus, como está escrito, a palavra diz que ela disse, quando o Messias vier. Então ela já lia nas Escrituras a respeito do que viria. Ela estava com expectativas. Eu sei, irmãos, que ela desejava adorar. Ela disse, mas eu sou impedida de adorar, porque um diz que aqui não funciona, outro diz que ali também não. Eu não posso. Mas Jesus disse, ei, chegou a hora é agora. Que você pode adorar em espírito e em verdade, não importa o lugar onde você esteja. Aleluia. E ele diz que venham todos a mim e bebam, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior. Diga, do interior. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus essa fonte que está dentro de você. Eu declaro em nome de Jesus que hoje comece a jorrar essa fonte que está dentro de mim, dentro de você. Aqueles rios começaram a fluir na cidade de Samaria. Rios começam a fluir daqui hoje, da cidade de Senhor do Bonfim. Eu profetizo sobre a sua vida que nessa noite rios comecem a fluir do seu interior para alcançar essa cidade. Se uma mulher pode anunciar para uma cidade de 200 mil habitantes, eu e você aqui, irmãos, nós podemos sim anunciar Jesus, segundo o que está escrito. Ah, pastor, todo mundo conhece Jesus, só que eu não sei que Jesus eles conhecem. Porque, irmãos, eu creio que tem muita gente nesse momento querendo adorar verdadeiramente a Deus, só que eles não sabem aonde deve adorar e nem como. Mas eu e você que temos uma adoração verdadeira, que agora já sabemos como adorar ao Pai em espírito e em verdade. Qual a verdade que leva você a adorar? Qual a verdade que leva você a adorar? Diga, o dom de Deus que me foi dado. Sabe, irmãos, a verdade que leva você a adorar em espírito e em verdade é o dom da vida, é a salvação. O motivo de nós chegarmos nesse lugar e a vergonha não nos prender mais, o motivo de chegarmos a esse lugar e celebrarmos, dançar, como foi falado aqui, na presença da arca, a arca agora habita dentro de mim, dentro de você. Eu declaro em nome de Jesus todo espírito de timidez caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. As pessoas precisam ver a maneira como você adora, sim, irmãos. Eu duvido que a cidade não notou a maneira como aquela mulher samaritana entrou na cidade. A gente não sabe o nome dela. Mas ela não entrou do mesmo jeito. Ela não entrou mais de cabeça baixa. Ela não entrou mais com vergonha do que o povo falava. Ela disse, ei, vinde, vede, e eu encontrei aquele. Porventura não é ele? E essa é a maneira pela qual nós devemos adorar ao Pai, em espírito e em verdade. E quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, Jesus é como se ele tivesse realmente cantado essa mulher. Mas algo me veio pelo Espírito, porque Jesus é o noivo. E ele precisou cantar uma noiva para ele. Ele diz, ei, o meu Pai quer uma noiva que adore a ele. Eu sou o noivo, mas você vai adorar a Ele em espírito e em verdade. E Jesus nos alcançou dessa forma, com uma forma carinhosa, dizendo, ei, eu sou aquele enviado que vim mudar a sua vida. Não importa o que aconteceu com você até hoje, o que importa é o que vai acontecer de hoje em diante. E aqui, irmãos, essa mulher, ela esqueceu os cântaros de água, ela esqueceu tudo, e ela passou a lembrar, agora é Ele. É Ele, é Ele. Cadê a noiva apaixonada de Jesus? Cadê a igreja apaixonada pelo seu noivo? Cadê aqueles que tem todo dia dizer, ei, eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava perdido, mas eu fui salvo. Anuncia. Ei, venham ver. Quem? Jesus. Qual? O que está escrito.
Ele já veio. Ele já veio, Ele me salvou. Ei, eu sou salvo, Ele me salvou. A minha vida era uma miséria, eu estava perdido, mas eu encontrei com Ele, e Ele disse para mim. Você tem convicção do que Jesus disse para você? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem testificado com você. Eu declaro nessa noite, você ouvindo a voz do Espírito Santo. Essa mulher tinha ou não tinha motivos, irmãos, para baixar a cabeça, porque poderiam muitos acusar ela de dizer que nada, você é uma prostituta, você é uma adúltera, você já teve 5 homens, não está casado com nenhum. Jesus só fez revelar, mas não condenou ela. Jesus só usou a palavra de conhecimento. Eu sei, eu conheço seu passado, eu sei a sua vida, mas eu estou aqui hoje para mudar a sua realidade. Eu estou aqui hoje para mudar a sua realidade. De dentro de você agora vai fluir. Esse poço aqui mais não vai mais prender a você, porque agora é dentro de você que vai fluir um rio a jorrar para onde? Para a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu creio nessa noite. Eu creio nessa noite que talvez algumas coisas que estão impedindo essa fonte de passar a jorrar. Sabe, irmãos, uma fonte, quem aqui já visitou uma fonte? Estou falando de uma fonte de água, uma nascente de água. Hoje, naturalmente falando, quem estuda, biologia, essas coisas, entende que uma fonte, ela pode de repente ser obstruída, ela pode ser morta. Por conta de quê? De maus tratos que fazem com ela. Inclusive jogar entulhos, jogar lixo naquele lugar, pode tapar e vedar aquela fonte. Mas se alguém começar a limpar, se alguém começar a tirar os entulhos, coisas que estão impedindo das águas jorrar dali, ela volta a jorrar novamente. E eu creio que Jesus, o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite, para algo que possa estar entulhando a fonte ainda, que está dentro de mim e dentro de você, seja limpo, seja retirado, e passe agora a jorrar rios, 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 rios de dentro de você. Aleluia, aleluia. Não importa os entulhos que jogaram, não importa as coisas que disseram com você, eu declaro em nome de Jesus, você sendo liberto hoje, eu declaro em nome de Jesus, você não dando mais ouvidos ao seu passado. Eu vou dizer para você nessa noite, o único que trabalha com o seu passado é o diabo. Deus trabalha com o teu futuro. Deus trabalha com um futuro que está preparado para você. O único que lembra o que você fez, o que você deixou de fazer, é o diabo. Mas Jesus está aqui hoje para dizer, agora importa que os verdadeiros adoradores o adorem e em espírito e em verdade. Não importa se era lá ou se era cá, se você adorou errado, se você fez da maneira errada, agora eu estou dizendo para você, há uma maneira pela qual você vai agradar ao Pai, porque é Ele que procura tais que o adore dessa forma. Não importa o que vão falar, você pode entrar na cidade dançando, você pode andar por aí celebrando, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, me curou. Sabe, irmãos, a religiosidade andava o tempo todo atrás de Jesus, procurando um momento para acusar ele de alguma coisa. Jesus cura um camarada no tanque de Betesda, e aí os caras vêm logo para cima e dizem, você sabe que ele cometeu um erro, não foi? Porque hoje era um dia de sábado. E você sabe que dia de sábado não pode carregar nada, e você está carregando a sua cama. Ele disse, eu quero lá saber, o que me curou, disse que eu me levantasse e andasse. Você está se importando com o que estão dizendo. A religião, a tradição diz que isso não pode. O que te libertou diz que você deve celebrar. O que te libertou diz que você pode hoje correr, celebrar, dançar, cantar no Espírito. Aleluia. Rios, rios de água viva. Rios de água viva. Volte para o capítulo 5 de João para a gente encerrar essa palavra. Eu já quero chamar o grupo de louvor. Aleluia, 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 aleluia. Eu ainda vou ler o 39, mas pode vir para o capítulo 5. No verso 39 ele diz, quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos, a todos. A todos, oh aleluia, que nele cresce.
naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas hoje ele já foi glorificado. Hoje ele já foi glorificado. E esses rios de água viva, Jesus estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Não tem como manter presa mais. Eu declaro hoje a parede rompendo. Eu declaro hoje as paredes dessas barragens rompendo. E os rios fluindo. Sabe, irmãos, eu já assisti uma barragem quando ela se rompe. Quando ela se rompe, o rio, que era um fluxo da água, não dá mais conta. Começa a se espalhar água por tudo quanto é lugar. Eu vou dizer de novo, começa a espalhar água por tudo quanto é lugar. Aleluia, aleluia. João capítulo 5, versículo 24, diz assim: eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado. Jamais você será condenado. Eu posso ouvir um amém, igreja? Jesus disse que quem ouve a palavra dele e crê nele, jamais, nunca mais será condenado. Quem ouve a minha mensagem e crê em quem? Naquele que me enviou, no Pai, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Oh, aleluia, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Ei, parado é para quem está morto. Parado é para quem está morto. Quem está vivo se move. De quem está vivo se move. Por isso que Jesus não falou de águas mortas. Ele falou de águas vivas. Porque você foi vivificado. Porque você estava morto. Em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Ele nos deu vida junto com Cristo. E aqui está dizendo que já passou, não vai passar, já passou. Oh, aleluia. Aleluia, já era para você estar celebrando. Já passou da morte para a vida. Verso 25, eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. Fique de pé em nome de Jesus, e vamos celebrar nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero mesmo orar por você nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Grupo de louvor, pode cantar alguma coisa. Você vai ceiar hoje, celebrando aquilo que de fato Jesus fez na sua vida. Jesus realizou algo na minha e na sua vida. Ele nos vivificou enquanto você estava morto. Oh, alguém se moveu e venceu todas as barreiras que